Boa noite a todos. A Unilins e o curso de Serviço Social dão as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando em mais uma edição do Conect, Congresso de Educação, Ciência e Tecnologia. Durante este período, são desenvolvidas palestras abertas com temas técnicos específicos das mais diversas áreas do conhecimento dos cursos oferecidos pela Unilins. Neste momento, vamos falar sobre um tema bastante importante para a cultura e história do nosso país, a questão indígena. Estou aqui com os professores Deraldo Ferreira Neto, por gentileza, professora Elisete Peixoto, especialmente convidados por conhecerem bastante sobre esse assunto e, inclusive, por terem tido diversas experiências presenciais com os índios lá no Xingu. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, faço um resumo a respeito dos índios no Brasil. A atual população indígena brasileira, segundo dados do último censo demográfico realizado pelo IBGE, é próximo a 818 mil indígenas, sendo que cerca de 1.000 vivem na zona rural e pouco mais de 300 mil nas zonas urbanas brasileiras. E essa população vem aumentando no país numa taxa de crescimento de 3,5% ao ano. Deraldo e professora Elisete, gostaria que vocês se apresentassem e façam as suas considerações a respeito do nosso tema tão importante, que é a questão indígena no nosso país. Boa noite. Fiquem à vontade, muito bem-vindos. Obrigado, boa noite. Bom, eu sou a professora Elisete, eu trabalho aqui na Fundação já há algumas décadas, já quase 3 décadas que eu trabalho aqui. A minha área de formação é Biologia e Química, e ao longo da minha carreira eu tive a oportunidade de participar de um projeto da Universidade Federal de São Paulo, junto à Faculdade de Medicina, no Departamento de Medicina Preventiva, assim como o professor Deraldo. E nós tivemos a oportunidade de trabalhar na formação do primeiro grupo de auxiliares de enfermagem indígena do Brasil. E após essa experiência que nós tivemos durante alguns anos, nós também tivemos a grata surpresa de ter convívio e ter alguma ação com outras populações indígenas em outros territórios, tá? Ao longo do Brasil. É isso. Professor Deraldo. Bom, eu sou o Deraldo, eu sou arte educador, trabalho aqui na instituição também já há algum tempo. Como a professora Elisete falou, fizemos parte dessa equipe multidisciplinar dentro do curso de formação de auxiliar de enfermagem indígena, que foi extremamente significativo, um marco aí dentro da questão da saúde indígena também no país, e que startou toda uma ação em relação à visibilidade dos povos indígenas, principalmente na sua atuação e no seu protagonismo dentro da sua comunidade e também perante a sociedade não indígena. Bem, eu sou a professora Penha, responsável pela disciplina de Artes e Culturas, e gostaria demais de apresentar de novo vocês, eles são ótimos, excelentes profissionais, fiquem à vontade, estamos num ambiente bem à vontade para começar o nosso desenvolvimento do nosso trabalho. Pronto, professora Elisete, obrigada a todos que estão nos acompanhando nessa live. Algumas considerações? Assim, quando nós fomos convidados, né, pela professora Penha, até pela proximidade, né, a gente tem esse convívio diário aqui dentro da instituição, onde a gente colabora um com o outro, né? E aí, quando a gente pensou em fazer esse encontro com vocês, com esse tema que foi sugerido a ela, e aí ela deu esse convite, né, nós pensamos que
poderia ser um encontro de uma forma gostosa, interativa. Por isso que também a gente criou esse espaço de mais descontraído. Então, sintam-se à vontade ao longo da nossa fala, ao longo desse nosso encontro, de poder fazer perguntas, interagir ou comentários. A gente não sabe tudo, até porque nós não somos indigenistas, nós não somos antropólogos, né? Nós não somos estudiosos especificamente da área, né? A gente teve uma vivência que foi específica, voltada para um aspecto dentro dessa atuação e da cultura indígena que é tão vasta, tão grande, né? Então, o que é importante é essa troca, né, de você conosco aqui, e todos nós podemos crescer com isso, né? Vamos trazer experiências que a gente viveu, né, em loco, na relação, uma vivência mesmo, né, e aí a gente poder contribuir, e vocês também contribuírem com a visão de vocês, com o conhecimento de vocês e com a visão de vocês. Então, isso que torna o encontro mais rico, mais interessante, né? A gente vai assistir um trecho de um documentário que pode startar aí as nossas reflexões, né, e pontuar situações para a gente desenvolver a nossa conversa. Então, a equipe técnica, o Matheus, um grande já estão se preparando. Amigo, né, professor aqui na instituição também, está dando esse suporte, o Luizão, o Otávio, uma galera aí da instituição dando um suporte para que esse momento aconteça da melhor forma possível. Vamos, então, a este documentário muito importante, reflexivo, para o nosso tema de hoje. O Brasil estava ainda sob o domínio de Getúlio, com seu decrépito Estado Novo, mas obrigado pela opinião pública a declarar guerra aos países do eixo. Sua população fixava-se na costa como caranguejo, olhando o sertão com assombro e pavor. Mato Grosso e Goiás eram um mistério que a imaginação povoava de feras, índios e bandidos. Ir até o Araguaia era louca aventura. Do Rio das Mortes só se comentava barbaridades. Era indevassável o território chavante. O Xingu, então, parecia estar num outro planeta. Dele, aliás, pouco se falava. Nem dele, nem da Amazônia em geral. A África ficava mais perto. Foi vivendo todos os fatores circunstanciais que cercavam aquele mundo que em 1953, exatamente no mês de setembro, saímos do posto Leonardo com Cláudio e Orlando até a Cachoeira de Pomárcios, 300 quilômetros rio abaixo,
para tentar o primeiro contato com os índios Tucaramãe. Como eles, a gente também saía quando saía e voltava quando voltava. Foram eles que, revivendo a doutrina de Rondon, contribuíram decisivamente para que o presidente Jânio Quadros, em 1960, criasse o Santuário do Parque Indígena do Xingu. Há 10 anos, mais ou menos, antes deste documentário, depois de um contato que não foi nada fácil com os índios Calapalo, começamos a ter notícia, não só deles, como dos cuicuros e outros da língua caribe, depois Camaiurá, do Tupi, de que no Baixo Xingu, na altura da Cachoeira de Fão Márcio, a 300 quilômetros de onde estávamos, havia um índio altamente agressivo que vivia em conflito, não só com os índios Suyá, seus parentes, Crincatiri, como com os índios Juruna, com moradia mais próxima. Nossa intenção passou a ser tomada no sentido da atração desses índios. O primeiro contato foi muito tumultuado, muito difícil, mas foi concretizado. Mas a nação era uma nação imensa, tinha mais de 1000 índios. E este documentário se refere agora ao segundo contato. Tivemos a oportunidade de conhecer índios que ainda não havíamos visto. Percebemos que os índios estavam chegando. Fomos ao seu encontro. Notamos que eles vinham trazendo arco, flechas, vinham trazendo borduna, o que não é comum. Geralmente o índio, quando nos primeiros contactos, não traz as suas armas. Eles as escondem na mata. E junto com essas armas escondidas ficam outros índios. O fato deles virem com as armas na mão é um sinal de absoluta confiança na aproximação. Agora estamos vendo um índio com um botoque de madeira. Um botoque desse, normalmente, tem de 6 a 7 centímetros, mas tivemos a oportunidade de encontrar um com 14 centímetros de diâmetro. O que justifica a nossa presença numa atração como esta é exatamente o fato de que a nossa intenção é servir de anteparo entre essa coisa nova, que são as frentes pioneiras, as frentes de avançamento, contra o índio totalmente despreparado dentro da mata. A chegada das mulheres também foi uma coisa altamente surpreendente para nós, porque nos primeiros contatos as mulheres e as crianças não aparecem. E aí as mulheres estão chegando. Eu converso com um Tucaramãe, enquanto que Cláudio, com outro índio, também se entende a figura extraordinária de Pau Aidê, esse índio que está se aproximando. É um Juruna, nosso acompanhante. É um índio extraordinário. Esse índio já atravessou o rio Xingu com 3 flechas jogadas por estes Tucaramãe. E, no entretanto, se prontificou a nos acompanhar no contato com seus figadais inimigos. Balô, o acompanhante do documentarista Jorge Ferreira. Pau Aidê, Juruna. Toton, um dos mais agressivos índios do Tucaramãe. Cláudio se aproxima para receber novas mulheres que estão chegando.
esse aspecto tranquilo que acabamos de assistir não ficou nisso. Na noite seguinte, mais ou menos à altura das 11 horas à meia-noite, sob uma ameaça de um temporal, nós fomos aprisionados por esses índios e levados a 1 quilômetro dentro da mata. As mulheres haviam fugido e eles achavam que nós éramos os responsáveis. Quando arrastados por eles, Cláudio, Pauaide, do Diga e eu, esses dois últimos 2 índios jurunas acompanhantes, encontramos dentro da mata mais ou menos uns 400 homens que fizeram uma roda com fogo no centro, e ali nós fomos colocados. Queriam que nós chamássemos por toda a força as mulheres que haviam fugido. E nós gritávamos então, a mandado deles, menino nem boi, comem crente maitire, mulheres venham cá, civilizado é bom. O fogo permanecia aceso. Quando ele apagava, eu pedia ao índio que o acendesse. Gritava, quando o índio vinha e acendia o fogo. Eu tinha receio que ficasse tudo escuro. Depois de muito gritar, eu pedi ao Cláudio que continuasse gritando, porque eu já estava ficando rouco. E o Cláudio então respondeu que não podia, porque estava agarrado no Pauaide, que queria forçar uma saída de qualquer forma, porque estava percebendo que nós estávamos nos aproximando do fim. Isso tudo não teria a menor importância se no meio deles não surgisse um outro índio que gritava Cobencride, Bacubim, Bacubim, Cobencride Achueri, mata, mata que branco não presta. Mesmo assim, fomos contornando, Pauaide cada vez mais assanhado em procurar uma saída, quando de repente eu gritei a um índio, quer dizer, acenda fogo, fogo que estava apagando, ele veio, deu um pontapé e ficou tudo escuro. E então, Bacubim, Bacubim passou a ser um grito geral. Quando nós esperávamos que não houvesse mais outra saída, eis que de repente um índio começa a gritar, me benite, uma velha, uma velha. Quer dizer, era um sinal que as mulheres estavam se aproximando. Nós corremos até lá, eles acenderam o fogo, nós vimos um vulto assim a uns 10 ou 15 metros, nos aproximamos e pegamos uma velhinha que vinha mascando umas coisas que me passavam no rosto. Trouxemos ela até a beira do fogo e depois de muita insistência, ela começou a gritar, chegando às mulheres. As mulheres se aproximaram, tinham mais de 200 mulheres. O que nós notamos que haviam mais ou menos umas 50 com crianças no colo. E aí, com um fim quase que cinematográfico, nós ficamos livres da agressividade dos índios Chucarramãe. A expedição durou quase 2 meses. Foi um contato difícil, cheio de lances dramáticos, a vida da gente por um fio, mas que teve um final feliz. Graças a ele, os Vilas Boas puderam salvar os Chucarramãe do contato com os cristãos, já de olho gordo nas fantásticas terras de São Félix do Xingu. E que se registre sempre que eles só batiam atrás de índio ameaçado, de índio que se encontrasse nos limites fronteiriços da civilização. O objetivo era erguer uma barreira entre o aborígene e a cobiça e o engodo que fatalmente os conduziria à própria destruição. Esse comportamento custou aos Vilas Boas o ódio de muitos brancos com rédeas de governo nas mãos, que várias vezes tentaram eliminá-los para satisfazer as suas ambições. Mas a tudo eles conseguiram resistir e sobreviver, escrevendo com suas vidas um monumento de humanidade, carinho, amor e dedicação, hoje reconhecido e admirado em todo o mundo. Deixaram um exemplo a ser seguido e meditado. Tique foi raptada nos seringaios do rio Xamaxim pelos índios Chucarramãe quando tinha mais ou menos 4 anos de idade. Hoje, Tique mulher.
Ela não se integra na aldeia com uma mulher indígena. Ela não tem marido, ela tem dono. Assim como não há lugar para o civilizado na comunidade indígena, não há também lugar para o índio na sociedade brasileira de hoje. A sociedade brasileira tem para com os índios uma dívida muito grande e ela ainda não foi paga. Um documentário muito bom. Uma reflexão que o início foi bem difícil para eles. Isso está sendo até hoje. Sim, até hoje. Até hoje. A posição do índio no Brasil ainda está incrível. Assim, o que a gente vê aí nesse documentário, ele é um fragmento de uma história muito maior, também é um fragmento específico de uma situação, né? A gente tem aí os Irmãos Vilas Boas, né? Conhecido mundialmente pelo trabalho deles junto às populações indígenas, aos povos originários, né? Aos nativos do Brasil. A importância dessas figuras, né? Para gerar uma outra consciência e também colaboradores para a criação do Parque Indígena do Xingu, né, nos anos 60, né, que é uma ideia que já veio antes com o Marechal Rondon, que também alicerça um pensamento e uma atitude de contato muito mais de empatia, de curiosidade, de generosidade e de respeito para com relação às populações indígenas, né? Rondon, como a gente sabe, né, o papel dele na interiorização do Brasil, né, a função dele de ramificar com linhas de telégrafo, tanto na região centro-oeste do país, como no sul da Amazônia, né? Ele propagou aí essa teia, essa rede de telégrafo, porque na época era o meio de comunicação, né? Hoje a gente está nessa situação tão evoluído tecnologicamente, né? E também nem faz tanto tempo assim, começo do século passado, né? E a gente faz esse avanço, esse salto tecnológico, né? E Rondon, né, entrou por esse Brasil, por esse sertão do Brasil, conhecendo as populações, entrando em contato com essas populações e tecendo aí uma teia de relação extremamente amistosa, muito diferente de outros que vieram até antes e depois de Rondon, né? Dentro de uma atitude de preconceito, de etnocídio, né? De escravidão do índio, né? Todo o que a nossa história nem conta muito, né? Nos últimos tempos que a gente vem tendo informações um pouco mais aprofundadas sobre essa relação, e mais que sempre a condição do indígena no Brasil foi de resistência, de luta e de embate. Embate por uma necessidade de vida, né? Vida no sentido de que
é preciso que o meio onde ele está seja preservado. Se o meio onde ele está é preservado, ele também sobrevive. Então, o respeito às populações indígenas está pautado também no respeito, na valorização e preservação do meio onde ele vive, onde ele habita, onde ele circula. Porque nem todos os povos indígenas estão fixados num lugar, são sedentários. Muitos são nômades, né? Muitos circulam por um território vasto, né? Então, Rondon, ele tem um papel fundamental aí nessa postura dos irmãos Vilas Boas, de amistosidade, de empatia, de respeito para as populações indígenas com quem eles têm uma preocupação, porque aí no documentário mostra essa proximidade, esse contato com os Tiocarramães, né, que faz parte de um grupo maior, que são os Caiapós, e a gente tem como referência aí Raoni, que é um indígena Caiapó, que é uma liderança famosa, importantíssima, né? Ele é do grupo Caiapó, né? E os Tiocarramães fazem parte desse grande grupo que são os Caiapós. Então, os irmãos Vilas Boas, nesse contato, né, nesse documentário, né, nesse pequeno documentário, a gente já pode ver a maneira como eles se aproximam, a maneira como eles tratam, como eles abordam, como eles veem o outro, né, mesmo sendo diferente, né. Acho que e aí logo, né, se cria o parque nos anos 60, né, um projeto do Darcy Ribeiro, um outro antropólogo, importantíssimo também, né, e que os irmãos Vilas Boas têm um papel fundamental aí em pensar esse espaço onde agrega várias populações indígenas de etnias diferentes. É lógico que a gente está falando anos 50, anos 60, que era uma visão, né, era um pensamento de como olhar para essas comunidades. Hoje isso está diferente, né? Perfeito, perfeito. Professora Elisete? Bom, eu imagino que todo mundo aqui, quando estava no ensino fundamental, até mesmo no ensino médio, ouviu essa história do primeiro contato que, na verdade, ocorreu quando os europeus chegaram aqui por acaso, né? O tal do caminho das Índias, sim, que eles estavam em busca de compra e comercialização, principalmente de especiarias, e acabaram chegando aqui. Na verdade, quando eles chegaram aqui, não ocorreu o descobrimento do Brasil, porque aqui o Brasil já era habitado, né? Então, o que ocorreu foi a colonização do Brasil. Perfeito. Tá? Então, a gente tinha lá o navegador, que era o Pedro Álvares Cabral, e existia um escrivão português, que é o Pero Vaz de Caminha, que todo mundo já deve ter ouvido falar, e no dia 23 de abril de 1500, então ele escreveu uma carta para o rei de Portugal, na ocasião Dom Manuel, e ele relatava, então, esse primeiro contato que eles tiveram com as populações. Inspirado nessa carta de Pero Vaz de Caminha, em 1925, Oswald de Andrade, que era um poeta modernista, ele escreveu um poema muito interessante que se chama Erro de Português. Então, nesse poema, ele diz que quando o português, debaixo de uma brava chuva, chegou, ele vestiu o índio. Que pena! Se fosse numa manhã de sol, o índio teria despido o português. Sim. Então, na verdade, quando a gente entra nessa questão temporal, né, não significa essa forte chuva, ela não significa necessariamente uma situação climática, mas é uma situação temporal. E quando a gente fala dessa situação do vestir e do despir, nós já iniciamos uma conversa com relação à imposição de uma cultura, tá? De querer vestir o índio. Sim. Então, na verdade, se a gente levar em consideração, não ocorreu apenas um erro de português, mas ocorreu um equívoco histórico,
partindo desse princípio, nós podemos dizer que o índio não existe. Por que que o índio não existe? Porque aqui nunca foi Índia. Tá? Então, o que sempre teve aqui, inclusive um grande número deles não gostam de ser chamados de índios, eram os povos originários, os povos que já habitavam aqui essa região, habitavam o Brasil ao longo de toda a sua extensão, que a gente sabe que o nosso país ele tem uma extensão continental. E aí esses índios, com o passar do tempo, da colonização, como o professor Deraldo disse, eles foram escravizados, foram violentados, não só as mulheres, mas as crianças, os homens, foram saqueados, e isso, infelizmente, continua acontecendo até nos dias atuais. A relação, como o professor Deraldo disse também, do índio com o ambiente, vai muito além de uma visão utilitarista, como nós temos a visão utilitarista de um local para ser explorado, para ser dominado, mas a relação deles com o meio ambiente, ela perpassa, ela ultrapassa essa visão que nós, não índios, né, ou brancos, como somos conhecidos, temos, né, do explorador, do dominador, e não é exatamente isso. A demarcação das terras indígenas é extremamente importante exatamente por isso, porque é o local onde os ancestrais viveram e muitos deles estão sepultados. Então, a visão que eles têm de terra, de água e de ar é completamente diferente da nossa. Quando eu estive no Xingu, que eu dei aula de ciências e de outras disciplinas ligadas a questões de saúde e de meio ambiente, para mim foi bastante impactante, né? Porque eu sempre digo que eu fui lá muito mais para aprender do que para ensinar alguma coisa, tá? E aí eu comecei a ter um entendimento básico dessa visão holística, né? Dessa visão macro que eles têm e que nós, ao longo da nossa colonização europeia, nós fomos perdendo. Tá? Uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante frisar é que os povos originários, né, ou os índios, como eles são mais conhecidos, eles não são como um caminhão cheio de melancia, né? A índio é tudo igual, né? Usa aquela franjinha, aquele cabelinho de tigelinha, sim, uma tanga e uma peninha na cabeça. Essa é a visão. É uma visão extremamente estereotipada e sim, completamente errada. Cada etnia é como se fosse um universo, é como se fosse um país. Eles têm uma língua própria, eles têm uma pintura específica, eles têm um deus, eles têm as comemorações que vão ocorrer ao longo de uma década ou de um ano. Eles têm uma comida específica, uma comida que é permitida, uma comida que é proibida, uma comida que é permitida para as mulheres, para os velhos, para as crianças, para as mulheres grávidas. Então, existe todo um respeito, e nós podemos dizer, então, que essas populações, elas precisam ser vistas de uma forma plural, tá? Não existe o índio, existem as etnias, que no Brasil são inúmeras. E com isso, né, assim, quantas línguas, né, a gente fala, a gente mora no Brasil, a gente fala português, né? É a língua oficial, mas tem mais de 200 e tantas línguas nesse país. Sim. Basicamente, quem sustenta esse conhecimento, né, são as populações indígenas. Então, o quanto é diverso, ao mesmo tempo, o quanto o nosso ensino formal é muito limitado quanto ao conhecimento das populações indígenas. Ainda, né, como a Elisete falou, ainda a gente tem muitas escolas que coloca a criança valorizando aquele dia do índio apenas, né? A criança com uma peninha na cabeça, né, 2 risquinhos vermelhos na cara, como o dia do índio, e a criança vai para cá, né? Isso
reforça algo que também os pais tinham. Então, enquanto nós estamos atrasados, né, o que não é por um acaso, provavelmente isso seja uma questão ideológica, de ainda pensar que o índio, ou incutir nas nossas cabeças que o índio é só aquilo, né? Ou que o índio é só daquela maneira, né? E que a gente vai deixando, né, colocando ele numa condição menor, como tem sido ao longo desse tempo todo, né? Perfeito. Falando nessa questão linguística, nós também precisamos pontuar que os índios, de uma maneira geral, eles são poliglotas, porque eles falam a língua nativa, muitos falam o português, né, que nós falamos, e muitos também falam outras línguas de outras etnias. E mesmo numa mesma etnia, que é como se fosse lá, brasileiro é uma etnia, paraguaio é outro, argentino é outro, chileno é outro, né, que tem hábitos e costumes próprios. Muitas vezes, numa etnia, eles falam mais que uma língua. Então, tem a língua ancestral, a língua que, por exemplo, mulher conversa com mulher, que o homem não fala, uma outra língua que homem conversa com homem, que mulher não fala, e uma outra língua que as mulheres conversam com os homens. E além de toda essa complexidade linguística, ainda eles acabam também falando outras línguas de outras etnias para poder se interrelacionar. E os que têm contato com os não índios, que somos nós, eles também aprendem português. Nós temos um amigo muito querido, que nós temos muito contato com ele, nós conhecemos ele extremamente jovem, lá no Xingu, ele era nosso aluno, e ele nos conta, ele fala muito bem português, tem um vocabulário muito bom, escreve muito bem, ele é uma liderança no povo dele. Ele nos conta que ele aprendeu a falar português ouvindo radinho de pilha A Hora do Brasil. Então, naquele momento que tem aquele programa que como fala? Propagado no Brasil inteiro, né? Naquela época não tinha internet, não tinha nenhum outro meio, mas tinha o radinho a pilha. E ele ficava ouvindo, então, toda noite, para poder aprender a falar português. Então, um grande número deles são autodidatas. Eles aprenderam a nossa língua, aprenderam a ler, aprenderam a escrever praticamente sozinhos. Tá? Isso por uma questão de necessidade. Curiosidade, claro, da mesma forma que nós temos curiosidade por outras culturas, dos americanos, dos canadenses, dos europeus, eles também têm curiosidade pela nossa. E também por uma questão de necessidade, né? Porque eles tinham que aprender a se comunicar conosco para poder, através desse diálogo, não continuarem a sofrer um etnocídio, né? Uma estratégia de preservação. Exatamente. Né? Assim, eu conhecer o inimigo para poder se defender melhor, né? Porque, infelizmente, a nossa ação, a nossa atuação, né, da nossa sociedade é justamente de predatória, né? Por quê? Porque as terras indígenas, né, elas detêm um manancial de riquezas, né, seja riqueza no solo, né, em cima da várias condições, né, são espaços muito valorizados. Então, assim, a nossa atitude tem sido predatória, até porque a gente tem um olhar para com eles como de sub-humanos, ou essa visão, né, que foi construída ao longo do tempo, perdurou muito, e muitas vezes ainda perdura. A gente ouve ainda, nos dias de hoje, uma fala pejorativa, uma fala depreciativa das populações indígenas, né? Não só, mas
esse é o assunto, então é disso que a gente está falando, e a gente observa isso, e a gente vê isso em vários momentos, em várias mídias e em várias situações. Perfeito. Algum telespectador fazendo algumas perguntas para a professora Elisete, professor Deraldo? Agradecemos aí aos nossos alunos presenciais da Unilins, Unilins EAD, por todo o nosso Brasil. Perguntas à professora Elisete, aos nossos convidados, podem fazer pelo chat. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar também, aí aproveitando a fala do professor Deraldo, é que apesar de toda essa riqueza e diversidade linguística, também alguns povos estão perdendo ou já perderam a língua nativa. Porque esse contato com os brancos, muitas vezes eles foram proibidos de falar a própria língua. São forçados assim a falar, como né? O povo africano, né? Quando Exato. chegou aqui, que também foi proibido as questões das tradições religiosas, de falar Sim. a própria língua. E isso também aconteceu. E acontece ainda com a população indígena. Alguns anos atrás eu tive uma experiência com os índios Chavante e os índios Bororo, né? Era uma população muito grande de Chavantes, só existem vários aldeamentos, né, de índios Chavantes, esse foi numa região chamada Sangradouro, e lá em Sangradouro também tinha uma pequenina comunidade de índios Bororo, né? Pouco mesmo, não sei dizer isso matematicamente, mas eram, sei lá, umas 10 casas, ali umas 10 famílias de Bororo e um monte de Chavante, que eu acho que tem a mais complexa organização social dentro daquilo que eu conheço. E a maioria dos Bororo que viviam ali em Sangradouro, eles não falavam mais nem uma palavra sequer da língua Bororo. Da língua. Talvez os mais velhos falavam, né? Mas os jovens, os adultos, eles já tinham perdido a língua, porque ao longo do contato, eles foram proibidos de falar a própria língua. Eles apanhavam, eu conversei com vários índios lá, e eles apanhavam se eles começavam a conversar entre si, e os brancos não entendiam o que eles estavam falando. Nós até propusemos uma atividade para as crianças e adolescentes, né? Que é para eles ensinar algumas palavras para nós, na língua deles, e eles não sabiam. A queima-roupa. Então, ficou de lição para casa. Eles foram para casa, conversaram com os mais velhos. Olha, como chama da nossa língua, como chama esse objeto, como chama esse órgão, essa parte do corpo. E aí, depois, eles nos retornaram, mas falando assim, de forma bem pontual. Eles tinham até mesmo dificuldade de construir uma frase. Então, tudo isso é reflexo desse contato que não foi e que ainda não é lá tão amistoso. Uma situação de dominação, né? De dominação. O opressor e o oprimido. Porque quando você aniquila a língua do outro, você aniquila a cultura. É o dominador. Porque né? a cultura, ela passa, um dos canais principais é através da língua. Né? Mesmo porque são comunidades que têm a transmissão do conhecimento através da oralidade. Né? Tem o registro da língua, né? Ou não tinham. Os linguistas, né, estão pesquisando e desenvolvendo essas línguas. Então, existe a possibilidade do registro. E também com as tecnologias hoje, de filmar, fotografar, todos esses registros. Mas até um tempo atrás, não se tinha essas possibilidades de registro. Então, o que se tinha era contar a história, né? Contar os fatos, passar as informações através da fala, através da língua. Né? Porque é diferente, né, quando a gente conta uma coisa fora da língua original. O sentido, a sonoridade, a musicalidade da língua, o tom, todas as nuances que estão embutidas na fala, né? na língua materna. Então, é muito sábio, né, dominar um povo, primeiro, o destituindo da sua língua materna, da sua origem. Né?
Então, para a gente perceber o quanto a nossa ação é vil, né? O quanto a nossa ação é extremamente perigosa em relação ao outro. Eu tenho uma pergunta aqui. Professores, o que é ser indígena no Brasil de agora? Olha, é bastante complexa essa resposta, Sim. professora, porque a gente parte do princípio que, o que eu disse anteriormente, que cada etnia é um universo. Então, existem alguns índios que ainda são isolados, que eles ainda não tiveram contato com o branco, são pequenas comunidades e que vivem em situação de nomadismo ou de semi-nomadismo, tem aldeias. Existem índios que estão em situação de favelamento, inclusive próximo de nós tem índios que têm uma situação bastante delicada, e existem outros que conseguiram preservar mais a cultura. Eles até têm contato com o branco, com redes de televisão, com outros profissionais de universidades, pesquisadores, porém, eles ainda preservam a cultura. Então, como nós temos uma pluralidade de pessoas e de cultura, essa pergunta a gente teria que direcionar, né? Sim, direcionar. O que é ser índio para os Tucarramã? O que é ser índio para os Caiabi? O que é ser índio para os Camaiurá? Não dá para a gente ter uma visão ampla. Até porque, assim, como a Elisete falou, né? O Brasil é tão grande e a gente tem uma diversidade de povos e a gente tem uma diversidade também de característica ambiental, né, em cada lugar, né? Cada lugar ele vive uma situação, né? Então, a comunidade que mora, né, às margens de uma grande cidade é muito diferente daquele grupo, por exemplo, que mora dentro do Parque Indígena do Xingu, ou que mora, por exemplo, perto de uma área de mineração. Né? Nós temos uma pergunta de uma telespectadora, Franciele Andressa. Eu gostaria de saber o porquê ainda, nos dias de hoje, as pessoas se fantasiam de índio em festas, se fantasiam no carnaval, nas escolas pintam as crianças. Os índios no dia de hoje, o que é o índio? Olha, primeiramente, nós podemos dizer que existe toda uma história que foi construída e que não simboliza exatamente a realidade. E a história que foi construída, muitas vezes, elas estão relacionadas com essa questão da aculturação e do oprimido e do opressor. Uma outra questão que a gente pode abordar a isso é o que nós vimos ao longo da vida nos filmes e assim por diante. Eles, na verdade, eles não se importam muito com isso, com essa questão, tá? Porém, um outro que nós podemos citar também é que muitas vezes as pessoas acham que o Dia do Índio é um dia de comemoração. E não é um dia de comemoração. É um dia que simboliza um encontro que aconteceu no México e é um dia que simboliza a luta pelos direitos, se fere a minha existência, serei resistência, de demarcação das terras, não só dos povos indígenas brasileiros, mas de outros povos da América do Sul ou de outras regiões do mundo, aqui das Américas, de uma maneira geral. Então, não é um dia para comemorar, brincar de índio, de peninha, né? De cabecinha e pinturinha. E muitas vezes ainda remetendo a índios canadenses ou a índios americanos, com aquela tendinha em forma de um triângulo, que não é geralmente um modelo, não é um modelo de habitação dos índios brasileiros, né? Mesmo essa questão arquitetônica das populações indígenas é muito diversa e muito complexa. Também não dá para a gente pensar, todo índio mora numa oca. Ok, até mora. Nós todos moramos em uma casa. Nós moramos numa casa. Agora, como é o modelo
casa, da casa da sua avó, da casa de um milionário, né, da casa... Então, e com eles acontece a mesma coisa, né? Dentro sempre dessa questão que a gente tem que levar em consideração da pluralidade. Exatamente. Mais uma pergunta da nossa telespectadora Josiane Sotero. No Brasil tribos que não têm contato com os outros povos? Sim. Tem, são os índios isolados. É lógico que eles sabem da existência, né, de outros povos, sejam outros povos da floresta, outros povos nativos, e também da nossa presença, né? A população não indígena cresceu muito, né? Ela tem uma capacidade de capilaridade pelo país, né? Em todo canto você vê alguém, né? Uma casinha. Então, mesmo esses povos isolados que têm uma postura mais de nomadismo, né? De circular, ele mesmo que de longe ele vê o outro, e muitas vezes ele nos vê, e ele de alguma maneira sente e percebe que somos, ou esses grupos são ameaçadores. Então eles procuram, né, ainda se manter distante, fugindo, né? Então existem povos isolados que não têm contato, ou pouco contato, ou que vê de longe e escolhe não se aproximar, ou que teve algum contato que não foi agradável, que não foi bom. Então ele continua se retirando, ele continua escondendo, mas o cerco está se fechando, né? Mesmo o Parque Indígena do Xingu sendo uma área estabelecida, marcada, delimitada, ainda a situação, né, é extremamente perigosa e ameaçadora, via das cidades ao redor, via o crescimento das fazendas ao redor. Então, quando se tem uma fazenda ao lado do parque, né, aí põe fogo, então a mata, né, queima, e aí você estica, o fazendeiro estica um pouquinho mais o cercado, ele empurra mais o gado e vai estreitando, né, esse espaço. Né? Quando o parque foi pensado, ele compreendia uma área. E quando ele foi homologado, especificamente quando se assinou a configuração dele, várias cabeceiras de rios que compõem ou são afluentes do Xingu ficaram fora do parque. Então, o que a gente vê? Uma ameaça muito grande das populações dentro do parque, porque a cabeceira, as nascentes dos rios estão fora da demarcação. Então, você pode poluir aquela área, as cidades podem crescer, contaminar, e essa água vai chegar nas populações que estão dentro do parque. E assim, outras ações ao redor desses espaços ou dessas áreas demarcadas. Eu citei aqui o Xingu, mas qualquer outra área demarcada, fora os povos que as suas áreas de origem, as suas terras não foram demarcadas. Aí é pior ainda. Uhum. Eles estão perguntando ali se estes índios isolados falam só a língua deles. Sim. Sim, porque eles não tiveram contato Sim, com tiveram. outros povos, né? E nem com os brancos. Não sofreram influências, né? Então... Não sei se vocês se lembram, mas o ano passado, isso é bem recente, né? Um indigenista da FUNAI, o Riele Franciscato, ele foi morto com uma flechada, né? Num seringal da Amazônia por índios isolados. Claro que ele era um defensor da causa indígena, porque ele era um indigenista, mas é claro que ninguém foi lá perguntar para ele se ele ficou triste de ter morrido por uma flechada. Mas, assim, os amigos contam que ele continuaria, se ele não tivesse falecido, defendendo a causa indígena, porque o índio que atirou a flecha entendeu que ele era um perigo, né, e tentou se defender. Tá? É mais ou menos a mesma coisa de alguém entrar na sua casa e você tentar se defender. Mais uma pergunta ali, professores.
Quais são os reais motivos que está fazendo com que os índios deixem suas terras para viverem nas cidades? São necessidades ou imposição? Eu acho que talvez possa ser um pouco dos dois, né? A nossa sociedade, ela é muito sedutora, né? Podemos pensar sobre nós mesmos, né? Nesse momento de pandemia, o quanto muita gente está sofrendo, né? Ou até subvertendo a solicitação de ficar em casa e vão para os bares, ou querem ir aos shoppings, né? Então a gente é da natureza humana, né? A curiosidade, o conhecer. Então, e a nossa sociedade é muito sedutora. Quantos calçados você tem no seu guarda-roupa? Quantas roupas você tem no seu guarda-roupa? Quantas tralhas tem na sua cozinha? Quantos eletrodomésticos preenchem a sua casa? E o quanto efetivamente a gente precisa e usa tudo isso, né? Muito diferente dos povos indígenas, mas ainda assim, né, são seres humanos. A gente não pode também colocá-los dentro de uma redoma ou dentro de uma categoria diferente de humanos. Eles são humanos e eles veem as coisas, né? E eles veem, e muitos querem também ter um contato, ou acha que é uma condição boa de vida, diferente do que viver na aldeia, que tem várias dificuldades, né? Então, acaba sendo um pouco pessoal, mas que a nossa sociedade é sedutora e faz o possível para atrair quanto mais consumo, melhor, isso com certeza, né? Nós temos, acho que mais uma pergunta da Cleide Maria. Índios de tribos diferentes se estranham? Eles brigam, guerrilham? Eles podem se estranhar, sim, tá? Antes de eu responder, e o professor Deraldo, uma outra situação também dos índios irem para a cidade, né, eles precisam se profissionalizar. Eles precisam estudar, e muitas vezes, não para trabalhar aqui na cidade, às vezes mas outras vezes é para eles voltarem para a aldeia deles e prestar algum tipo de serviço. Então, existem índios formados em todas as áreas possíveis e imagináveis. Médicos, enfermeiros, dentistas, advogados, linguistas, professores. Então, nós temos amigos que já estão terminando o curso de medicina, que fizeram doutorado, mestrado, doutorado, são escritores, como acontece, por exemplo, com Ailton Krenak, que é muito conhecido, que já cineastas. Inúmeros cineastas. Então, muitas vezes eles vão na cidade também para estudar. Muitos vão na cidade para estudar. Ou eles vão na cidade também para trabalhar com a questão da descolonização, né? Eles vão para levar os artesanatos do povo e ao invés deles terem intermediários vendendo aquilo que eles produzem, eles acabam comercializando isso diretamente. Com relação às intrigas, isso pode acontecer, isso sem sombra de dúvidas, tanto numa terra demarcada quanto em terras que ainda não foram demarcadas, por inúmeras razões, mas nem sempre tem essa briga que a gente imagina nos filmes, né, de faroeste aí, de arco e flecha, tá? Mas existem sim, existem intrigas, existem brigas, existem disputas, tudo o que acontece aqui na nossa sociedade. E povos, né, que têm historicamente uma relação de embate ou de rivalidade, ou inimizade com outros povos. E isso foi muito usado no começo, né, da colonização aqui do país, onde os europeus se tornavam amigos de um grupo indígena e o manipulava para instigar, né, para incitar esse povo a combater o outro, né, se passando de amigo. Então, usar
essa relação não muito amistosa entre um povo e outro, também foi uma estratégia de domínio, né? Muito bom. Nós temos mais alguma pergunta da Raquel. Como é formada a educação dos índios? Então, novamente, nós voltamos àquela mesma situação de que cada etnia é uma etnia, e aí eles têm os próprios costumes, os próprios rituais, a maneira de educar os filhos, de casamento, de reclusão, de pintura, e assim por diante. De uma maneira geral, tivemos contato com algumas etnias. Normalmente, a educação ela é coletiva. Nem sempre só o pai e a mãe cuidam daquela criança, né? Mas às vezes existe toda a comunidade se sente responsável por aquele indivíduo. Perfeito. Em muitas aldeias também existem escolas, né? Hoje, a maioria com professores indígenas que foram para a cidade, estudaram, fizeram faculdade e voltaram. E lá eles dão aula, geralmente, na língua deles, e a língua portuguesa é como se fosse uma língua estrangeira. Da mesma maneira que quando nós estudamos aqui, nós temos a língua inglesa ou espanhol, né? Dentro da escola, mesmo do currículo escolar, não é que você fez numa escola particular, lá eles também vão ter matemática, história, geografia, etc. E a língua portuguesa como uma língua estrangeira. Normalmente, as crianças, quando são pequenas, elas não falam português, a não ser que a família tenha o português como a rotina, como uma língua diária, mas normalmente elas vão falar a língua que a própria família fala. E à medida que ela vai crescendo, que ela vai para a escola, ou da questão da necessidade, ela acaba dominando a língua portuguesa. E essa educação se passa muito pela observação e pela convivência. Então, se a mãe vai para a roça, porque aí é papel da mulher cuidar da roça ou colher o fruto, as coisas da roça, a criança está junto, está agarrada no seu corpo, dependendo da idade, ou junto dela, e isso muitas vezes não é ensinado verbalmente, mas é ensinado pela vivência, pela experiência, pela observação. Então, o pai está fazendo a flecha, a criança está do lado, o menino está do lado, vendo como aquilo é feito. Né? Então, essa educação, essa formação, essa construção se passa pelo fazer, pelo observar. Né? Que a nossa educação ela é muito pela fala, né? Ó, faça assim, faça assado. E a criança indígena, ela aprende de maneira muito mais orgânica, ela erra muito e ela não é punida com isso, mesmo fazendo uma coisa meio grave, né? Ela não é punida por isso, errou, ela vai fazer de novo, ela vai tentando até ela fazer, e a comunidade apoia, a comunidade está nesse processo, né? Se não é com um, é com outro, é com a tia, é com a avó, é com a... Até porque, como a Elisete falou, é muita a questão da arquitetura. Muitos grupos, né? As casas são enormes. E nessas casas enormes, elas abrigam pessoas de uma relação, com uma convivência e uma relação de consanguinidade. Então, um grupo familiar, às vezes, pode ocupar uma casa que ela é enorme e esse grupo familiar, né, ele interage nessa construção dessa ajuda e desse conhecimento e dessa educação. Uma outra coisa que é bem interessante também, que dá para a gente pontuar, é que às vezes numa casa, como o Deraldo falou, que é uma casa enorme, né, uma casa grande, no interior não tem separação, não tem copa, cozinha, banheiro, né? Nada, não tem parede dentro da casa, ela é aberta. Né? Então, geralmente, eles dormem na rede, né? Ou é difícil dormir na esteira, mas isso também varia de etnia para etnia. Mas em determinados espaços, desculpe, tem ali uma família, o pai, a mãe e os filhos.
compartilhando redes, geralmente próximo a essa família, esse núcleo familiar, principalmente à noite, porque é muito frio. Então, tem uma fogueira próximo das redes, e a mulher é que fica alimentando essa fogueira durante a noite toda, né, para aquecer todo mundo ali. Das oportunidades que eu tive, não só no Xingu, mas também com outros povos, eu nunca vi uma mãe brigar com o filho. Bater, gritar, dar chabu, piti, isso eu nunca vi. O Orlando Vilas Boas, que é um daqueles que nós vimos no documentário, ele é um contador de histórias, né? Sim. Ele já faleceu, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Foi extremamente emocionante. Sim. A gente está diante de uma história, né? A gente não estava só diante de um ser humano, de uma pessoa. E ele conta uma história, dentre muitas, que um dia ele estava num povo, numa aldeia, e de índios ceramistas, e a mãe estava fazendo panelinhas, e aí a criança pegava as panelinhas e quebrava. E a mãe fazia outra panelinha, e a criança ia lá e quebrava. E cada vez que ela fazia uma panelinha, como eles são muito detalhistas, ela enfeitava, decorava a panelinha, né, com o maior cuidado ali, e a criancinha quebrava. E aí o Orlando perguntou para ela, né, por que você não faz só a panelinha, já que ele vai quebrar, já que você sabe que ele vai quebrar, e não entrega a panelinha para ele quebrar? Ela falou, porque aí não vai ter graça, entendeu? Ele quer quebrar a panelinha decorada, a panelinha bonitinha. Então, ela continuava fazendo as panelinhas e a criancinha quebrando. Mais uma pergunta no telespectador, o Otávio. Quais medidas ou hábitos que podemos tomar para preservar essa cultura tão fascinante? Respeitar o outro em tudo aquilo que ele é. E também depende de políticas públicas, né? Sim. Mesmo que a gente tenha boas intenções, né? Nós temos que conhecer essa história de uma forma verdadeira, não exatamente uma história fantasiosa que foi criada, mas se não houver políticas públicas de preservação, de demarcação, né, das terras, de assistência à saúde dos povos indígenas, eles não serão preservados. Né? Tem uma pergunta interessante, acho que relacionada a isso. Uma pergunta da Cláudia Rodrigues. Vocês acreditam que a cultura indígena está por um fio? Que daqui a alguns anos não vai existir grupos indígenas? Eu acho que não. Porque eles estão resistindo desde o contato. Bravamente. Eles estão desde 1500, e sabe lá, né? Então, eles estão extremamente aguerridos, são extremamente determinados. Estão se posicionando. Pode ser que de uma outra maneira, pode ser que a gente os veja como a gente ainda os vê, mas o gene está aí. Né? A questão da essência da cultura vai estar aí até que o último, né, esteja sobre a face da Terra. Mais uma pergunta da Cleiane Alcântara. Tenho uma curiosidade em saber se eles aderem às vacinas ao longo desse tempo ou eles têm as próprias crenças e as suas medicações. É um misto de tudo, né? Vamos pensar assim. Porque, por exemplo, falando do Xingu, a Unifesp, a Universidade Federal, está atuando lá há muito tempo. E o trabalho que eles fazem de vacinação dentro do parque é fantástico. Então, a comunidade é extremamente receptiva, né, a esse movimento de vacinação, porque eles perceberam que, ao longo do tempo, as crianças estão sobrevivendo mais, né? Porque antes das vacinas, as crianças morriam muito cedo, né? Ou não sobreviviam durante muito tempo. Então, eles foram percebendo o lado benéfico, né? O quanto as vacinas são importantes para que a população cresça, para que a população continue saudável e se desenvolva. Né? Ao mesmo tempo que tem o aspecto do conhecimento
da medicina tradicional. Essa medicina tradicional passa por um conhecimento bastante abrangente e especialista. Especialista em que sentido? Tem aquele que conhece as raízes, tem aquele que conhece as rezas, tem aquele que conhece os cantos. Então, são pessoas que muitas vezes são pessoas específicas. O que nos passa, se fala da tradição indígena, de pensar pajé naquela figura, que é o detentor de todo o conhecimento. E nem sempre existem os conhecimentos especializados, e que também eles se valem desse conhecimento para se cuidar, para buscar a cura dos seus males, que nem sempre são físicos. Também passam por questões espirituais, e que daí também tem o seu especialista que faz essa ponte com o mundo espiritual. Aproveitando essa questão da vacinação, um pouquinho antes de vir para cá, eu estava conversando com o Dr. Douglas Rodrigues, que ele é o líder dessa questão de saúde do povo indígena do Xingu. Né? É um médico sanitarista que é o mentor de toda essa história. E aí, com essa questão da Covid, o que ele me disse foi o seguinte: o Xingu hoje tem quase 6.100 índios, para a gente arredondar a conta. Morreram 18 pessoas no Xingu de Covid. Dentre essas pessoas que morreram, a grande maioria já eram pessoas bem idosas, né, na faixa de 80, 90 anos e assim por diante. Morreu uma pessoa. Gente, já vamos encerrando aqui. Deixa eu só falar isso, que é uma notícia... Sim, claro, até porque tem que fechar, zerada. Concluir isso, nós o pensamento. Exatamente. Provavelmente vocês não estão vendo aí, mas nós estamos vendo a lua maravilhosa. Uma noite linda. Uma noite linda. Voltamos, a Elisete concluindo a Voltamos. Tá, então ele me disse que morreu uma mulher de 58 anos, mas a grande maioria das pessoas que morreram, eles eram já bastante idosos. E essa mulher de 58 anos que faleceu, eles ainda estão investigando quais foram os motivos desse falecimento. Dessas pessoas que faleceram, 13 eram de uma região do Xingu, que a gente chama de Alto Xingu, que fica na parte inferior do Xingu, né? Vamos imaginar o Xingu mais ou menos no formato de uma letra T, então seria ali na perninha da letra T, tá? 13, dos 18, 13 eram do Alto Xingu. Os outros estavam em outras regiões, no Médio Xingu, no Baixo Xingu. E ele disse também para mim que alguns povos não quiseram tomar vacina contra a Covid. Falaram, não, me respeita, eu não quero tomar, então também são negacionistas. E esses não foram vacinados. Tá? Além disso, eles entraram com outras ações também, outros protocolos, relacionados a distanciamento social, uso de máscara e outras ações que nós também adotamos aqui na nossa região. E ele disse uma coisa bastante interessante também, porque nós estamos vivendo essa pandemia moderna, mas os índios já viveram muitas pandemias desde o primeiro contato. Então, que tem um povo lá, que a gente conhece até, o Ikipeng, tem um ex-aluno nosso que mora lá. Quando a doença chegou nos Ikipeng, ao invés deles ficarem em situação de aldeamento, eles se espalharam nas famílias e foram acampar longe da aldeia. Tá? Então, isso diminuiu a questão da aglomeração. Tá? Diminuiu a aglomeração, eles ficaram acampados longe da aldeia, só que depois começou a chover, e eles tiveram que voltar para a aldeia. E aí a doença chegou. Tá? Perfeito. A cobertura vacinal de Covid lá chegou em 80% dos
moradores no Xingu, que é muito maior do que a nossa. Porém, não se leva em consideração os índios que estão fora do aldeamento, que estão vivendo na cidade. Então, se for levar em consideração, segundo o Dr. Douglas, as pessoas, a população xinguana de uma maneira geral, então a cobertura vacinal gira em torno de 40%, nesse caso da Covid, né? Mas, assim, numa população de mais de 6 mil habitantes, 18 óbitos, é bem menor do que está acontecendo aqui na cidade. Bom, só mais uma curiosidade. Alguns professores, vocês, já tiveram a oportunidade de ter algum aluno indígena? Além dos alunos da aldeia, aqui na cidade, não. Não, só os da Índia. Na cidade não. Bom, professores, vamos encerrando a nossa palestra. Um agradecimento muito especial da Unilins, do curso de Serviço Social, um agradecimento particular meu. Muito obrigada, foi muito rico tudo que vocês colocaram aqui. Esperamos outras palestras, outros connects, né, para acontecer momentos tão agradáveis como este. Muito obrigada. A oportunidade. Fala final, suas considerações finais, por favor. Nós estamos à disposição, né? Como o Deraldo disse no início, nós não somos indigenistas, mas nós tivemos algumas experiências e talvez esse bate-papo ele seja muito importante para desmistificar muitas coisas que se passam na cabeça das pessoas com relação às populações dos povos originários, né? Então, eu acho que é uma sementinha que nós plantamos aqui e que, em outras oportunidades, nós podemos voltar a conversar. E que vocês sejam multiplicadores, né? Do que vocês ouviram aqui também para nos ajudar a desconstruir toda essa visão que as pessoas têm com relação ao chamado índio. Muito obrigada. Deraldo, suas falas. Só, né, salientando isso que a Elisete falou mesmo, de ser um momento, né, que seja uma semente, apenas uma sensibilização para que vocês busquem, né, que vocês tenham um olhar mais aguçado, um olhar crítico ao bombardeamento de coisas que a gente vê sobre a questão indígena, né? Então, para que a gente possa ter um filtro, uma peneira aí e gerar uma consciência, se embasar com pessoas e com elementos de referência significativa e verdadeira com relação à população indígena, para que a gente não corra os riscos que já viu, e o que a gente passou, o que a gente já presenciou, que a gente consiga, aos poucos, já ir mudando essa história a partir da nossa postura. Só para finalizar, pois não. Eu estive em 2018 na Chapada dos Veadeiros, num encontro que se chama Aldeia Multiétnica. Então, existiam etnias de várias partes do Brasil, do norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, e também havia 2 índias representantes de 2 etnias diferentes do Canadá. E nós tivemos a oportunidade de conversar longamente com elas, porque foram 15 dias lá, todo mundo junto, e que elas nos relataram que ainda hoje, eles também sofreram, né, coisas semelhantes dos povos originários aqui no Brasil, talvez até um pouco mais acentuado, mas elas nos contaram que ainda hoje eles também sofrem situações muito semelhantes aos povos do Brasil, com relação a preconceito, a etnocídio, a violência sexual, a bullying. É uma situação também ainda recorrente lá, né? Então, não é algo exclusivo de povos do Brasil, né? Mas talvez de outros povos de outras regiões do mundo também. Perfeito. Infelizmente, né? Perfeito. Alunos, meus queridos alunos, vamos estar mandando o link do registro de presença. Acessem aí e preencham. Mais uma vez, o meu sincero agradecimento pela riquíssima apresentação de vocês. Sabem que gosto demais, moram no meu coração. E vamos ficando por aqui.
uma ótima noite para todos e uma lua maravilhosa ao vivo e a cores para todos nós. Aproveitem. Aproveitem. Tchau, grande muito beijo. obrigada. Obrigado. Fiquem Obrigada. bem, fiquem em paz, se protejam. Obrigada a todos. Protejam aqueles que vocês amam. Obrigada pela participação. Obrigado. Nós que agradecemos.